Boa noite, boa noite. Para você que vai assistir essa live depois, hoje a gente vai falar da relação materna e a autoestima. Como é que isso está relacionado? Amanhã é Dia das Mães. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a relação que você tem com a sua mãe afeta, né, a sua autoestima, a sua prosperidade. Gene, bem-vinda. Boa noite, boa noite. E a gente não sabe disso, né? Quanto que a relação com a nossa mãe pode afetar, né, a nossa autoestima, a nossa prosperidade, porque a gente não aprendeu, né? E aí a gente acaba repetindo padrões, né, inconscientes por não saber certos mecanismos mentais, né, certas crenças. Sueli, lindona, bem-vinda, boa noite. Daíno, boa noite. Gente, tô aqui ouvindo essa música linda, a música que a Mari, lá do grupo das mulheres, dona de si, sugeriu pra gente hoje, essa música maravilhosa. E hoje, então, a gente vai falar de autoestima. Autoestima, prosperidade. Oi, Maria Joana, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, mulherada, então vamos falar sobre a nossa relação, né? Relação com a mãe. Perfeita essa música. Ai, Sueli, o encontro de hoje foi, né? Nossa, foi maravilhoso. Eu saí assim, transbordando. Acho que essa é a palavra. Eu saí transbordando do nosso encontro. Jaqueline, bem-vinda. Boa noite. Nossa, foi maravilhoso, sim, né? Como a gente conseguiu, né, entrar realmente ali e aprofundar, né, o nosso tema e sentir, se soltar, deixar vir à tona o nosso inconsciente. Foi lindo, Suelen. Também adorei. E essa música maravilhosa que a Mari sugeriu, coloquei aqui para abrir a nossa live de hoje. Silvana, bem-vinda, boa noite. Então, mulherada, bora lá. Então hoje a gente vai falar de autoestima e prosperidade, como a relação com a nossa mãe está muito atrelada, né, a essa nossa percepção, né, de nós mesmas, no sentido de a gente ser amada, a gente ter autoestima, da gente acreditar que a gente merece ganhar dinheiro, então isso muito atrelado também com a prosperidade, né? Mara, bem-vinda, Estela, Sil, bem-vindas, boa noite. Rose, maravilhosa, bem-vinda, boa noite. Então, mulherada, estamos aqui falando da relação, né, com Mamis, maravilhosa, né, como é que é a nossa relação com ela, como é que essa relação se deu na nossa infância, né, então, Pauli, acho que é Paulinha, bem-vinda, boa noite. Então, quando a gente fala de mãe, né, amanhã é Dia das Mães, né, então a gente já começa a entrar nesse clima, e mãe, né, gente, é aquela coisa, é o nosso primeiro amor, né, é a primeira pessoa que a gente cria um vínculo afetivo, então isso é muito forte, né, a forma como nós criamos esse vínculo com a nossa mãe vai determinar a maneira que vamos criar vínculos com outras pessoas no decorrer da nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente cai na dependência emocional, né? Então é importante a gente olhar como é que foi a relação que eu tive com a minha mãe, né? Então a mãe, ela faz esse papel, né? Ela é o nosso primeiro amor. A mãe é que ensina para a criança, que mostra como é que é o mundo, apresenta as emoções, as dinâmicas sociais,
como ela tem que se comportar, né? Através dos olhos da mãe é que a criança se enxerga. Então tem uma dependência, né? Existe uma dependência da criança com a mãe, é uma dependência natural e que depois, com o tempo, essa dependência ela precisa desaparecer. Né? Por isso que tem um período ali que a mãe é necessária, mas é importante que a mãe saia de cena. Para quê? Para que a gente possa aprender a se virar sozinha, digamos assim. Para daí a gente não depender de ninguém, nem materialmente e nem emocionalmente. Né? Que aqui o nosso foco é esse. Alcione, bem-vinda! Elis, Regina, bem-vinda! Gente, só tem estrela aqui nessa live! Mulherada maravilhosa! Elis, Regina, Alcione, bem-vindas! Bem-vindas! Então a gente precisa prestar atenção como é que é, né? Essa nossa dinâmica, a nossa relação com a nossa mãe. Como é que foi? Então, às vezes a gente teve uma mãe muito autoritária, né? Uma mãe que exigia muito de nós. Então, a gente não se sentiu amada por essa mãe de uma forma incondicional. Né? A gente sentia que eu precisava fazer alguma coisa para minha mãe me amar. Eu precisava fazer alguma coisa para ela me enxergar, para ela me dar uma atenção, porque a minha mãe só trabalhava, porque a minha mãe só sofria por causa do meu pai que chegava bêbado em casa. Né? Então eu tinha um monte de irmãos. E aí eu precisava dessa atenção. E a minha mãe não me dava, ela estava até presente, mas trabalhava o dia inteiro. Ou às vezes não, às vezes estava em casa presente, mas emocionalmente ela não estava presente. Ela não me enxergava quando eu era pequena. Né? Eu voltava da escola, às vezes contava um negócio para ela que tinha acontecido, ela achava que era bobeira. Para, menina, bobeira isso daí. Para. Né, passando por cima daquilo que eu sentia. Então, quer dizer, ela não me acolhia. Ela não acolhia a minha dor. Às vezes acolhia a dor dos irmãos. Suelen, bem-vinda. Fran, Bernadette, bem-vindas. Boa noite. Ela acolhia, às vezes, o irmão, mas não me acolhia. Então, eu tinha uma mãe presente fisicamente, mas ela era ausente emocionalmente. Não era uma mãe que vinha, que conversava, que trocava comigo, que perguntava das minhas necessidades, me ensinava a lidar emocionalmente com o mundo. Não, minha mãe às vezes era uma mãe muito fechada. Carla, bem-vinda. Denise, Juliana, bem-vindas. Boa noite. Era uma mãe muito fechada, então ela não me ajudava a entender o mundo emocionalmente. E aí uma mulher que cresce com uma mãe que não sabe lidar com as suas emoções, uma mãe muito fechada, uma mãe que não conversa, né? Uma mãe que não ensina essa menina como lidar com as armadilhas da vida de uma forma clara, só exige. Né? Porque muitas vezes a mãe só exige que você tem que ser assim, você tem que ser assado, mas não ensina, não acolhe na dor daquela menina que foi traída por uma amiga, que aconteceu alguma coisa, aí vai falar pra mãe, a mãe ainda briga ainda mais, ao invés de acolher. Então, quer dizer, eu não tive uma mãe emocionalmente disponível pra mim. Aninha, bem-vinda. Aquiles, bem-vindo. Vânia, Dara, bem-vindas. Então, eu não tive uma mãe emocionalmente disponível para mim. Eu não tive uma mãe que eu sentisse que realmente ela me amava. No sentido de eu precisar do acolhimento dela. E eu não tinha esse acolhimento. Ela não estava disponível emocionalmente para mim. Então, uma criança que vive nesse contexto, ela não sente, ela não criou registro mental de receber amor. Então, se você não cria o registro mental de receber amor, você passa a viver, depois de adulta, sem saber como fazer isso.
Como que recebe amor? Como que recebe acolhimento? Como assim a outra pessoa me acolher? Não quero. Né? Por quê? Porque eu não aprendi isso lá atrás. Eu não enxerguei que eu sou merecedora desse acolhimento lá atrás. Porque eu não tive uma mãe que fazia isso pra mim. Né? Então, quando hoje alguém me acolhe, eu me sinto incomodada, ou eu tenho dificuldade de pedir o acolhimento das outras pessoas, de me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, pedir ajuda. Por quê? Porque eu não criei esse registro mental dentro de mim, de receber o amor incondicional da minha mãe. Né? Que é o que a gente espera. Então eu não recebi esse amor. Então eu acabo crescendo e eu não sei receber amor das outras pessoas. Eu não me permito muitas vezes me colocar nesse lugar de receber o amor do outro. Né? E se eu não me permito, eu tô sempre armada nas minhas relações. Né? Então a gente entra no merecimento, né? Que é essa nutrição que a mãe nos dá, que a mãe deveria nos dar de forma incondicional, que é esse acolhimento, que é essa nutrição, que é esse colo, que é essa compreensão, que por mais que você tenha errado alguma coisa, que você tenha feito alguma coisa, é diferente de você saber que você tem sua mãe ali, que ela vai te acolher, que ela vai te entender, que ela vai te apoiar. Né? Mas quando a gente não tem isso, a gente não cria esse registro mental. E aí a gente não desenvolve esse merecimento. A gente não se sente merecedora de receber as coisas na vida. E, gente, isso é pra tudo. Isso é pra tudo. Cíntia, bem-vinda. Manuel, Karine, Drica, Denis, bem-vindo. Aglevane, bem-vinda. Biga, Clarice, bem-vindas. Gente, tá fazendo sentido isso? Eu tô vendo que vocês colocaram os coraçõezinhos, me contem aqui. Está fazendo sentido. Se vocês estão se identificando com isso. Né? E se você lembra de alguém, você chama a pessoa, manda a live, a pessoa vira aqui para nossa live para a gente continuar batendo esse papo. Maria, bem-vinda, boa noite. Então a gente não cria esse registro de merecimento. E se a gente não cria esse registro, a gente não se sente merecedora de receber as coisas da vida, né? Que nem eu estava dizendo. De receber o carinho, de receber a ajuda, de receber o apoio. Né? Então, a nossa mãe é o primeiro registro que a gente tem de feminino no mundo. Né? Então, quando a gente se distancia desse registro, desse acolhimento, nós ficamos rígidas. Nós nos afastamos desse conceito de feminino, que é esse acolhimento natural que deveria surgir e não surgiu da nossa mãe. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Sim, Manuel, sim, Rose, sim. Suelen, principalmente agora, antes não consegui entender o porquê. Ah, que legal, Suelen, que legal. Rosemeire, bem-vinda, boa noite. Então a gente não se sente merecedora. Então a gente se afasta desse lugar do nosso feminino. Porque o que é o feminino? É o receber. Né? É o que eu sempre falo, o símbolo do feminino é o útero. Né? Que é esse receptáculo da nova vida. Né? Então, o quanto a gente se afasta dessa dinâmica. Então, eu estava inclusive falando para as mulheres hoje no nosso grupo terapêutico Dona de Si. A gente estava falando isso. O que é o sagrado feminino? O sagrado feminino não é só estar
com batom, tá com a unha pintada, tá arrumada. Isso é sagrado feminino, isso é maravilhoso, isso é muita potência. Traz muita potência de fora para dentro. Mas esse movimento de dentro para fora é essa dinâmica que a gente está falando. Né? Como é que é isso de dentro para fora? Né? Você realmente se sentir merecedora de dentro para fora. Lá no seu coração. É nesse lugar que jaz o sagrado feminino. Nessa dinâmica de você se colocar e de você se enxergar como uma mulher merecedora de receber amor de um homem, merecedora de receber dinheiro através do seu trabalho, através do serviço que você presta. Né? Mas como o registro mental que a gente tem é que a gente só pode receber alguma coisa dessa mãe se eu for uma menina boazinha, se eu for uma menina correta, se eu fizer tudo do jeito que ela quiser. Então, nesse movimento, eu me afasto completamente de quem eu sou. E eu vou criando ali papéis para poder agradar essa mãe. Então, eu não acredito que eu mereço as coisas. Eu acredito lá no fundo que eu preciso fazer muito esforço, fazer um papel para daí sim eu, quem sabe, receber alguma coisa. Né? É a jornada da heroína. E aí, quando a gente vai para a jornada do herói, na jornada da heroína, a gente está falando de uma dinâmica masculina, a gente está falando de luta, a gente está falando de batalha. Né? A vida fica um peso, porque eu preciso lutar para ter o amor das pessoas. Porque eu não sinto que as pessoas vão me amar simplesmente pela pessoa que eu sou. Porque a minha mãe não me amou. Eu não percebi esse amor. Esse reconhecimento dela. Simplesmente por quem eu era. Então eu não consigo acreditar que as pessoas vão me amar por quem, né, pelo que eu sou. E aí eu fico tentando fazer de tudo para as pessoas me amarem pelo que eu faço. Então eu pego a carga de todo mundo. Né? É aquilo que a gente falou hoje também, a salvadora. Aí vira a salvadora da casa. A mulher salvadora é essa. Né? Não, eu percebi que a minha mãe não me amou, meu pai também, ninguém me deu atenção, eu preciso ser o pilar aqui da casa, né? Para eles poderem me amar, para eles poderem me enxergar, para eu ter algum reconhecimento das pessoas, da família. Nossa, olha como ela é boa, nossa, olha o que ela faz, nossa, ela resolve tudo para todo mundo. Porque eu não acredito que eu sou merecedora desse amor. Se eu simplesmente manifestar a minha verdade. Então eu preciso ficar fazendo papéis o tempo todo. Eu fico o tempo todo fazendo papéis para poder agradar, para poder ganhar esse amor. Por quê? Porque eu não acredito que eu mereço receber esse amor de forma incondicional. Então, se a gente não acredita que a gente é merecedora, não adianta, a gente não vai conseguir receber. A gente não vai se colocar nos lugares e nas posições de recebimento. A gente sempre vai estar numa dinâmica de dar, de nutrir, de suprir, de ser esse sustento para o outro. Então a gente se afasta da dinâmica do feminino e vai para a dinâmica do masculino. Para essa mulher lutadora, para essa mulher guerreira, para essa mulher que batalha. E aí ela se afasta completamente da dinâmica do feminino. E ela se afasta também desse conceito materno, né? Que é esse amor, que é esse descanso. Então, por isso que mulheres que têm ansiedade, né, que estão vivendo muito mais na dinâmica masculina do que na dinâmica feminina, é porque elas têm muitas vezes alguma questão com a mãe.
né? E todas nós temos questões com a nossa mãe. É importante a gente reconhecer quais são. Né? E ao passo que a gente reconhece, a gente consegue se reconectar com o nosso feminino. Porque o nosso feminino, ele passa pela nossa mãe. Não tem como a gente falar de feminino sem falar de mãe. Né? Então aquela mulher, né? Hoje lá no grupo a gente estava falando disso, da mulher salvadora, né? Aquela mulher que não recebeu o amor da mãe, não recebeu o amor do pai, e ela precisa ser o sustento daquela casa, ela precisa ser o pilar emocional. Né? Então, às vezes, lavar louça, lavar roupa, cuidar de irmão mais novo, ou às vezes não só isso, né? Escutar essa mãe, ser pilar emocional, ficar ali no meio da briga da mãe e do pai. Então, essa mulher, ela se tornou uma mulher salvadora que opera na dinâmica do masculino, completamente na dinâmica do masculino. Porque ela cresce sendo essa salvadora de todo mundo da família. E aí ela não tem tempo para ela, e ela tá sempre cansada, e ela tá sempre sobrecarregada. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Thaís, bem-vinda. Daniela, Cassi, lindona, bem-vinda. Então ela tá sempre sobrecarregada, ela tá sempre cansada. Porque ela está na dinâmica da salvadora. E aí a gente também tem uma outra dinâmica, quando a gente vê, né, as mulheres que não recebem esse amor materno, né, que é a dinâmica da donzela, que é aquela mulher, né, que acredita que vai encontrar um príncipe encantado, que vai conseguir salvá-la do que ela passa dentro de casa com a mãe e com o pai que rejeita, ou com a família que rejeita. Né? Então é aquela fantasia da donzela, que vai aparecer um homem, que vai aparecer uma pessoa, que vai me tirar desse lugar. Né? E aí essa mulher, ela não cresce, na verdade ela não é mulher, né? Ela ainda tá na dinâmica da menina psicológica. Ela não amadureceu, ela não virou essa chave. Né? Então ela fica ali esperando que alguma coisa vai acontecer. E aí essa mulher, né, é presa fácil para relacionamentos abusivos, né? Presa fácil, né, para um relacionamento narcísico, no sentido que essa mulher acaba desenvolvendo uma dependência emocional. Por quê? Porque eu não ganhei amor da minha mãe lá na infância, eu vou esperar esse amor, esse cuidado, tudo do meu parceiro. Né? Então essa mulher, ela fica uma mulher exigente, autoritária, controladora, porque ela tem medo dessa pessoa ir embora. Né? A minha mãe já não me deu amor. Eu já tenho essa ferida da rejeição, eu já tenho essa ferida do abandono dentro de mim. Então nas minhas relações, se você não tiver consciência disso e não trabalhar isso, não tem como, você vai projetar. Você vai atuar nessa dinâmica da carência, da dependência emocional, né? Sempre ali buscando migalha de amor das pessoas, relacionamento, às vezes amizade nada a ver com você, o povo nada a ver com você, você ali no meio, né? Pra, sei lá, sentir se encaixa e não encaixa. Aí você vai para casa, aí morre de solidão. O que é isso? Da onde vem esse buraco emocional? Essa solidão toda, essa dor, da onde que vem? Vem lá do passado, né? Vem desse amor mais básico que a gente esperou receber lá na nossa infância e não recebeu. Né? A gente foi negligenciada nesse carinho, nesse afeto, nessa atenção. Então a gente busca nas nossas relações isso. Aquilo que faltou lá atrás.
Então, o primeiro passo, gente, é a gente reconhecer. Não, realmente faltou. Tem uma carência aqui dentro de mim. Né? Eu não tive esse amor da minha mãe. Não tive essa atenção dela. Ela não me enxergou, ela não olhou para mim na minha essência. Ela só gostava quando eu fazia as coisas porque ela precisava. Que é agradar ela, que é ajudar ela. Eu ouço muito isso de paciente, gente. Nossa, dói meu coração quando eu ouço isso. Eu já ouvi muito isso, assim. Algumas mulheres falarem assim, meu pai não me conhece. A minha mãe não sabe quem eu sou. Sabe? Nossa, dói tanto isso, sabe? Assim, de você sentir que a sua mãe não te conhece na sua intimidade. Quem você é lá dentro de verdade. Que você não pode falar porque você tem que esconder, porque senão você vai se sentir julgada. Né? Então, a mãe, esse papel materno, né? Quando eu falo de mãe, às vezes você pode pensar, tá, mas eu não tive uma mãe, enfim. Né? Pode ser qualquer pessoa que tenha feito esse papel materno na tua vida. Ela é responsável, né? Essa pessoa é responsável por te ajudar a trazer à tona, a trazer para o mundo quem você é. É você se sentir confortável para dizer o que você precisa. Né? Que nem aquelas crianças que a gente vê, a gente fala, a criança tem personalidade forte, né? Ela tem personalidade forte porque ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa, ela tem contato com a própria alma. Por quê? Porque essa mãe deu recursos para essa criança entrar em contato com a própria alma. Diferente de uma criança que morre de medo de falar o que quer, morre de medo de desagradar, tem que ficar fazendo pose, tem que ficar fazendo papel, cena. E aí na vida adulta a gente continua reproduzindo isso, continua atuando nessa mesma dinâmica. Maria Joana Petrópolis, Rio de Janeiro. Bem-vinda. Graça Mar Dias Alves, bem-vindas. Né? Então essa mulher, ela acaba atuando nessa dinâmica, né? Nessa dinâmica que afasta completamente do feminino, né? Ela fica completamente desconectada disso. Ela fica atuando ali, né, na dinâmica do masculino. Então, essa mulher, né, que eu tava falando, da mulher que é a donzela, ela acredita que alguma coisa vai acontecer e vai mudar a vida dela. Ela ainda não cresceu, ainda não se colocou nesse lugar de responsável pela própria vida, né? Além dessa dinâmica, né, da donzela, tem também a filhinha do papai, né? Que é aquela mulher que não se sentiu amada pela mãe, mas se sentiu amada pelo pai. E aí ela acaba virando a filhinha do papai e sentindo muitas vezes que a mãe rivaliza com ela, que a mãe compete a atenção do pai com ela. Então, quando a mulher ela sente que a mãe está competindo com ela e ela acaba encontrando acolhimento no pai, aquele acolhimento que ela esperava encontrar na mãe, ela acaba encontrando no pai, ela vai escolher inconscientemente a dinâmica do masculino para viver, para atuar. Por quê? Ela enxerga ali na frente dela. A dinâmica do masculino é uma dinâmica muito melhor. É uma dinâmica que eu consigo lidar. Hoje uma das meninas lá do grupo falou que isso acontecia com ela e que ela tinha muito mais amigos homens do que amigas mulheres. As mulheres estavam contando isso. Né? Por quê? Porque o homem é muito mais fácil de lidar. A gente tem essa crença, a mulher é difícil, ter amizade com mulher é uma coisa difícil, mulher é falsa, né? Mulher é traiçoeira, né? Por quê? Porque a gente registrou isso na nossa mente.
É muito mais fácil. Meu pai que me acolhia lá na minha família. Meu pai que fazia esse papel de olhar para o meu emocional. A minha mãe não, minha mãe era fria, minha mãe era rígida. Então eu acabo enxergando que é na dinâmica do masculino que é mais seguro viver. Que é mais seguro atuar no mundo através dessa dinâmica mais racional, mais preto no branco. Né? Preto no branco é completamente oposto à dinâmica do feminino, né? A dinâmica do feminino é tudo colorido, né? Aquela loucura, né? Flores e tal, enfim. Mas a mulher, ela acaba escolhendo viver mais na dinâmica do masculino. Então, ela vai se tornando uma mulher mais rígida, uma mulher mais racional, uma mulher que não se emociona com as coisas, porque ela se distancia, ela não quer entrar em contato com esse mundo das emoções. Né? Uma mulher que enche a sua agenda de compromissos, porque ela precisa estar sempre ativa para sentir que está viva. Aqui, a Maria Joana, eu também só tenho mais amigos homens, então. É isso, né? A mulher que atua mais na dinâmica do masculino, ela é uma mulher mais prática. Ela tem uma comunicação mais prática, né? Não fica de mimimi, de nem não. Né? Então, ela se dá muito bem com os homens. Ela consegue se comunicar muito bem com os homens. E ela acaba tendo mais dificuldade em lidar com o mundo feminino. Porque realmente o mundo feminino é o mundo das emoções. Né? É esse mundo onde a gente, de certa forma, perde um pouquinho do controle. Por isso que a gente também escolhe a dinâmica do masculino, essa dinâmica mais rígida, onde eu consigo ter o controle. Essa disciplina, essa agenda, essa previsibilidade das coisas. A dinâmica do feminino não tem previsibilidade. Você falou um negócio, a mulher entendeu outro, minha filha. Já era. Não é verdade? Não tem previsibilidade o mundo das emoções. Mas no mundo da racionalidade, do masculino, a gente consegue encontrar controle, muitas vezes, segurança. Né? É o que muitas mulheres falam. Eu tenho medo de, por exemplo, receio de passar um batom vermelho, de me colocar numa roupa mais feminina que vá mostrar o meu corpo, que vá me colocar nesse lugar, né? Porque eu tenho medo de ser abusada, ser atacada, ser invadida. Então eu escolho inconscientemente me apresentar também, né, através da minha roupa, através do meu jeito, de uma maneira um pouco mais masculina, até para me proteger. Né? Se isso faz parte da sua identidade, ok. Mas o quanto que a gente faz isso para se proteger? Né? Para não entrar nesse mundo do feminino. Porque ele é perigoso, ele é vulnerável. É assim que a gente entende o mundo do feminino, né? Que ele é frágil. Por quê? Porque a gente não aprendeu o feminino, né, na sua raiz. A gente aprendeu uma visão muito deturpada do feminino, né? Que a mulher é fraca, que a mulher é submissa, né? Então eu vou encontrar essa força, essa segurança onde? Na dinâmica do masculino. Então eu escolho inconscientemente, muitas vezes, né, viver nessa dinâmica. Então eu sou uma pessoa prática, que nem vocês falaram aqui, com muitos compromissos, agenda cheia, então, né, compromisso, eu preciso sentir que eu tô produzindo. Essa produtividade é uma dinâmica do masculino. Competitividade, né, que nem eu tava falando, a mulher, ela acaba achando que as outras mulheres são rivais, não consegue fazer amizade também por causa disso, porque sempre sente que as pessoas estão competindo com ela, né, não encontra amizade sincera,
né? E aí é aquela mulher que às vezes o cara trai, e aí a culpa é da outra, né? Entra num lugar de rivalidade assim, cego, né? Cego. O cara te traiu, ah não, a culpa é dela que deu em cima dele, não é culpa do cara. Então o que é isso? É a rivalidade que cegou essa mulher, ao ponto dela achar que a culpa é da outra e não é do cara que devia respeito para ela. Então a gente entra nessa dinâmica da rivalidade, da competitividade. Por quê? Porque a gente não aprendeu a receber lá da nossa mãe, lá na infância. Não tinha mãe para dar. Ela foi negligente, então a gente não aprendeu a receber. Então a minha vida aqui, né, nessa fase adulta, ela é muito dura. Eu não me permito receber das pessoas, eu não me coloco nesse lugar de vulnerabilidade, eu só vejo pessoas competindo comigo. Eu vejo isso muito, gente, começa a terapia, a pessoa entra pra terapia, você já vê como é que é quando a pessoa já chega falando isso. Não, porque a vida é muito difícil, porque as pessoas são muito competitivas, porque nada tá bom, porque é uma reclamação é de tudo. Todos os lugares têm pessoas competitivas, não é só no trabalho. Aí você vai perguntar, tá, e a sua família? Não, na minha família também, porque um quer ser melhor que o outro, e não sei o que, e tá. Ah, e no teu trabalho? Não, no meu trabalho é assim, porque um querendo passar por cima do outro e tal, não sei o que. Aí você vê, a dinâmica mental dessa pessoa é a competitividade. Ela enxerga a competitividade em tudo, em todos os lugares. Eu não tô dizendo que o que a pessoa traz é um delírio da cabeça dela. Claro que não. Tá acontecendo sim a competitividade. Mas os registros mentais que ela tem de competitividade afloram ainda mais essa sensação naquele momento. Faz com que ela enxergue ainda mais, que ela sinta ainda mais na família, na empresa, onde ela estiver inserida. Então a gente precisa mudar o quê? Não é o nosso ambiente, porque às vezes a gente nem consegue mudar o ambiente, né, bem? Trabalha lá, tal, não tem como pedir as contas, não tem. A gente precisa mudar o nosso mundo interno, para que a gente possa ter recursos emocionais para poder lidar com o que chegar. Esse é o nosso objetivo. Até lá no nosso grupo das mulheres dona de si, a gente trabalha isso, a gente fortalece isso. Os recursos internos, esse fortalecimento emocional para poder lidar com as coisas que chegarem. Joyce, bem-vinda. Kelly, Tiara, bem-vindas. Boa noite. Então, essa mulher, ela vê competitividade em tudo. E aí ela não consegue entrar numa relação, às vezes amorosa também. Não é nem só amizade, né, gente? Quando a gente está no mundo da competitividade, isso pode afetar, inclusive, o relacionamento amoroso. Porque a mulher, ela não vive esse feminino. Ela acaba entrando numa relação com um homem, muitas vezes, na dinâmica do masculino. Aí ficam dois homens ali competindo. Dentro da relação. Aqui, ó. Eu sou empresária de confecção. Muita disputa mesmo. É isso. Dependendo do ambiente que a gente trabalha... Às vezes o ambiente também é muito mais masculino. Então a gente tem que lidar com essa competitividade toda. E o quanto que isso nos enrijece. Por isso que a gente precisa trabalhar o nosso feminino, que é o que eu falo, trabalhar os nossos bastidores, para que a gente possa dar conta. Lá na frente, quando a coisa aparecer. Então quando a gente está falando de relacionamento... Leila, bem-vinda. Andréia, bem-vinda. Boa noite. Quando a gente está falando de relacionamento, essa mulher que ela tá vivendo a dinâmica do masculino, ela acaba competindo com o parceiro. Ela acaba enxergando esse relacionamento como um ambiente de competição. Então, a pessoa faz uma coisa, você também quer fazer a coisa. Ou você quer diminuir a outra pessoa.
ou você sente que a outra pessoa quer te diminuir, não quer deixar vir à tona o seu brilho para o mundo. Né? Aí um fica querendo controlar o outro dentro da relação. Por quê? Porque essa mulher, ela se sente tão insegura que ela precisa controlar o outro, né? Ela precisa tomar conta do outro, porque ela tem medo do outro ir embora, porque ela não acredita no próprio brilho dela. Né? Que é aquela falta do olhar da mãe lá atrás, que é a falta da autoestima. Faltou o olhar da mãe. Né? Faltou o reconhecimento da mãe. Dessa mãe enxergar que essa filha é maravilhosa, que essa filha é merecedora, que essa filha é criativa, que essa filha é corajosa, que essa filha tem talentos. E aí, se a gente não recebeu isso, a gente cresce sem acreditar nisso. A gente cresce buscando isso nos outros, que as outras pessoas reconheçam. Ou que eu ganhe um reconhecimento através de uma relação. Né? A pessoa reconhece, ou me caso, aí pronto. Né? Tenho esse reconhecimento social, porque agora estou casada, porque agora eu sou uma pessoa, aparentemente, uma pessoa correta. Aqui a Maria Joana foi casada durante 14 anos. Amava meu marido. Pois é, Maria Joana, que bonito, né? Quando a gente vive isso, né? Essa cumplicidade, né? Que bonito quando a gente consegue viver isso, né? Porque talvez você tenha conseguido fazer esse equilíbrio entre o feminino e o masculino. Mas quando a gente tá numa dinâmica do masculino, a gente fica com a baixa autoestima. Por quê? Porque a gente não acredita na nossa potência. A gente tá colocando máscaras ali para poder atuar, para poder ser amada. Né? Então, quer dizer, você sabe que o outro não te conhece na sua verdade. Lá no fundo, você sabe que o outro não te conhece. E você tem até medo de aparecer. Você tem até medo de assumir quem você é ali e o outro não gostar. Porque eu não gosto, nem eu gosto de mim. É que o outro vai gostar. Então eu tenho medo de mostrar para o outro a minha autenticidade. Eu tenho medo de aparecer para o outro e o outro não gostar de mim. Então eu fico colocando máscaras. E por mais que o outro faça, eu não acredito que o outro me ame. Porque no fundo, eu sei que ele ama uma máscara. Que ele não me ama enquanto verdade, enquanto indivíduo. Ele ama uma máscara. Que eu fiquei colocando dia após dia. Porque foi assim que eu aprendi que eu tinha que ser. Né? Eu aprendi que eu tinha que ser assim. Que as pessoas só iam me amar se eu colocasse máscaras. Que a minha mãe só ia me amar se eu fizesse o que ela queria. Então eu preciso ficar colocando máscaras em todas as minhas relações. E aí você fica se prendendo, se forçando o tempo inteiro com medo do outro descobrir quem você é. E não gostar de você. Né? Por isso que é importante a gente mergulhar na nossa verdade. Né? Quem eu sou? E quando a gente fala mergulhar, a gente está falando de feminino. O símbolo feminino é a água. Então mergulhar na nossa verdade. Entrar em contato com a nossa essência. Aceitar, acolher a nossa essência. Né? Não fazer como a mãe rígida fez, que tesourou a sua essência. Falou que não era para você ser o que você é, que era isso que você queria ser é uma porcaria, que os bons eram os primos lá não sei da onde, que daí ia dar certo. E aí você começou aí você aprendeu a se comparar daí. Começou aí a dinâmica da comparação. Né? Então, essa rejeição que a gente sente, essa comparação, essa humilhação muitas vezes. Se a minha mãe fez isso comigo, né? Isso é muito forte, gente. É muito forte. Eu vou continuar reproduzindo isso na minha vida, comigo mesma, se eu não tomar consciência.
Mas agora quem tá aqui não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Vocês já tomaram consciência. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Manuel, eu tenho muito medo de conversar com as pessoas, ser rejeitado também, porque eu sou muito tímido para arrumar uma namorada. É péssimo, eu não tenho coragem de chegar e conversar. Poxa, Manuel, é isso, esse medo realmente, né? Essa timidez, essa dificuldade de chegar, de conversar, né? É o medo da rejeição, né? Porque o quanto que dói essa rejeição, porque, na verdade, quando o outro me rejeita, no momento presente, né, eu saio com uma pessoa, a pessoa me rejeita, a gente sente sim a dor da rejeição do que está acontecendo, mas a gente carrega todas essas outras dores da rejeição, desses registros de rejeição que ficaram no nosso inconsciente e que muitas vezes vem da mãe. Né? E é forte demais quando esse registro de rejeição vem da mãe, quando a gente não se sente amado pela mãe. Então a gente não confia na nossa própria capacidade, no nosso próprio poder, porque a minha mãe não confiou, porque a minha mãe não enxergou, porque a minha mãe não viu, porque a minha mãe achou inadequado, porque a minha mãe falava que eu tinha que ser igual a fulano, que eu tinha que ser igual a Beltrano. Né? Porque a minha mãe quis direcionar, ela queria que eu fizesse do jeito dela. Então, quer dizer, empurrou completamente lá para as profundezas do meu inconsciente a minha verdade, tolhiu completamente a minha essência para eu poder fazer aquilo que ela queria que eu fizesse. Então, quer dizer, você perde o contato completamente com a sua essência. E aí não tem como ter autoconfiança, porque você vai confiar em quê? No papel que você faz para as pessoas? Você sabe que aquilo é máscara, como é que você vai confiar? É por isso que a gente precisa voltar a se reconectar com a nossa essência. Quem sou eu? Sabe, o que eu realmente gosto? O que eu faço de bom na minha vida? Quais são as minhas habilidades? Porque é isso. É nisso que é nesse movimento que a sua autoestima vai aumentar. Né? Que você vai se reconhecer uma pessoa interessante, uma pessoa bacana, uma pessoa que vale a pena, né? E aí você vai se encher dessa coragem para ir para o mundo, para ir para fora, para ir para essa conquista, né? No caso aqui do Manuel que ele está falando dessa questão da timidez. Aí sim você vai ter essa coragem de ir para o mundo. Mas ir para o outro, chegar na outra pessoa, é um segundo passo. Primeiro é olhar para você. É olhar para essa ferida de rejeição que ficou aí dentro. De falta de crença de merecimento, de amor. Né? O quanto eu acredito que eu mereço, que eu sou uma pessoa digna de receber amor. Que eu sou uma mulher digna, que eu sou um homem digno de receber afeto, atenção, carinho, de ter um bom relacionamento, ter um relacionamento saudável. Eu acho que eu mereço isso? Ou não? Né? Se não, muitas vezes é por conta dessa falta do reconhecimento da mãe. Eu não tenho esse registro mental de que eu mereço receber amor incondicional, porque o amor que era para eu ter recebido de forma incondicional da minha mãe, eu não recebi. Ela me mostrou que esse amor seria condicional. Como assim condicional? Eu tinha que fazer coisas para que eu recebesse esse amor, para que eu sentisse que eu era validada por ela ou por outras pessoas da família. Né? Então a gente não desenvolve esse contato com a nossa essência. E se a gente não tem o contato com a nossa essência, não tem, como eu estava dizendo, não tem como ter autoestima. Porque você não desenvolve as suas habilidades. A nossa autoestima, gente, ela cresce ao passo que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades. Que daí você desenvolve uma, você fala, nossa, que legal isso daqui que eu fiz. Nossa, que gostoso viver. Ai, que delícia, me desafiei e consegui. Dá até uma coisinha, não dá uma coisinha boa? Fala, não dá?
Dá, gente, é isso. É isso. É esse fogo. Elemento fogo na nossa vida. Elemento fogo que existe dentro de nós. Nós temos os 4 elementos dentro de nós. Né? E a gente tem essa sabedoria de ativar esse elemento fogo. Né? Então a gente consegue ativar quando você coloca em prática. Né? Por isso que o meu lema aqui, eu ajudo mulheres ansiosas, né, a se livrar da ansiedade e colocar os seus planos em prática. Porque é na prática. A prática é o caminho, né? Para que você consiga realmente aumentar a sua autoestima. Porque você coloca ali no mundo as suas habilidades. Mas será que você se sente autorizada para colocar suas habilidades no mundo? Por você mesma, em primeiro lugar? Né? Já começa por aí. Já começa por aí. Será que você se sente autorizada para colocar? Livre assim? Será que você tem coragem de falar para as pessoas que você quer fazer o que você quer fazer? Que você quer mudar a tua vida do jeito que você quer mudar? O que as outras pessoas vão falar? Será que elas vão te julgar? Será que elas não vão te apoiar? Porque às vezes elas nem falam nada, mas elas também não apoiam. E aí você super precisa do apoio delas. Como é que é? Porque antes de tudo, a gente precisa olhar para isso. Né? Eu me sinto autorizada, eu aceito, eu acolho as minhas faces. Né? Porque nós temos coisas boas, mas também nós temos questões que precisamos ainda lapidar em nós. E tá tudo bem. Né? Então, às vezes a gente não quer errar. A gente não quer lapidar. A gente quer a coisa pronta, a gente quer a coisa bonitinha. Rosa, lindona, bem-vinda, boa noite, Vilma, Claudinha, Mazinha, Elisei, Nádia, bem-vindas. Então a gente não se permite errar, né? A gente está sempre nesse lugar de perfeccionismo, né? A gente falou isso essa semana, fizemos uma live sobre perfeccionismo. A gente está sempre nesse lugar, não posso errar. Então a gente não acolhe a nossa inteireza. Nossa inteireza tem luz e sombra, tem feminino e masculino, tem 4 elementos. A gente não entra em contato com isso. A gente não entra em contato com essa sabedoria que pode tornar a nossa vida muito mais fácil, muito mais fluida. Que é o contato com esses saberes do feminino. Né? Quem sou eu? O que eu gosto? Eu me aprovo? Eu me acolho na minha verdade? Ah, mas a minha mãe não me acolheu. Tá bom, tudo bem, já falamos da mãe até agora. Ela não te acolheu, mas vamos lá. E você, agora aqui comigo, você tá se acolhendo? Né? Porque nós falamos da mãe e tal, que a mãe não acolheu e tudo. Falei tudo isso até aqui para você refletir, pra você trazer à tona, né? Muita gente, o pessoal aqui concordando, não, isso mesmo, minha mãe não me acolheu e tal, não sei o quê. Tá, chegamos nesse lugar aqui, né? Porque, gente, aqui é uma live terapia, né? Não vim aqui à toa, minha filha. Não vim aqui à toa, tá? Não vim aqui à toa. Tem um propósito de estar aqui, né? Minha missão, minha alegria tá aqui com você, te conduzindo nesse pensamento. Então a gente falou de mãe, a gente reconheceu e tal. Tá. Então até agora a gente tava conversando, sabe com quem? Com a menininha ferida. Tá? Até agora eu tava conversando com a sua menininha ferida. Tava trazendo aqui com você todos os aspectos para você acessar esse lugar, né? Então tá, então a gente falou com a menininha ferida, nós identificamos que realmente teve uma mãe negligente, que eu senti falta, que eu tenho uma carência por causa disso, que eu tenho uma dependência emocional, que eu tenho medo do julgamento dos outros, que eu faço tudo pra agradar, que eu sou a salvadora, que eu coloco um monte de coisa na minha agenda, que eu vivo na dinâmica do masculino, porque eu rechaço o feminino. Já enxerguei tudo isso. E agora? E agora? Peraí que eu vou tomar até uma água. Calma aí, mulherada, calma aí.
E agora? Né? Então, até agora a gente estava falando com a nossa criança interna, com a nossa menina ferida, que existe dentro de nós. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ela existe, ela é real. E não adianta a gente negar, porque quanto mais a gente nega, né? Ela não some, viu? Ela não some, né? É minha mãe que fala, né? Deixa pra lá, né? Não tem um pra lá. Você deixa pra lá, o pra lá é uma caixinha dentro da sua mente, né? Então não adianta você querer deixar pra lá, ela tá aí. A Maria tá falando, minha menina foi muito ferida, Então a gente falou com ela agora, né? Com essa menina ferida. E ela tá aí dentro. Então é importante a gente olhar pra ela e a gente acolher a dor dela. Porque se a gente não acolhe essa dor, esse trauma, né? Ele vem em forma de sintoma, que é os sintomas, né? Da dependência emocional, da carência, da baixa autoestima e muitas vezes ansiedade, né? Que é esse medo de perder o controle, medo do julgamento das outras pessoas, sempre se sentindo inadequada, sempre se sentindo atrasada na vida, né? Então essa sensação de falta de controle das coisas, né? É essa menininha que faz a gente sentir ansiedade. É essa menininha ferida. É ela. Que faz você ficar com medo de, por exemplo, sair de casa. Ficar com medo, às vezes, de falar com as pessoas. Sabe aquela coisa de, não quero falar com as pessoas. Não sei, tô esquisita. Não quero. É a menininha ferida. Que faz você ficar com medo de chegar, né? Que nem o Manuel tava falando, de chegar numa pessoa, né? É o menininho ferido dele. Né? Que faz com que a gente se compare. Não acredite na nossa potência. A Maria tá falando, superei isso com um bom casamento. Que bom, que bom. O casamento, ele traz, né, uma possibilidade muito, muito boa, né? A relação amorosa, ela tem uma função na nossa vida. E um dia eu vou fazer uma live só pra falar disso, gente. Relação amorosa, ela tem uma função na nossa evolução psicológica que nenhuma outra relação tem. Só relação amorosa. E é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Mas um dia eu vou falar disso. Rafaela, bem-vinda, boa noite. Elaine, bem-vinda, lindona, boa noite. Então, tá. Então, gente, a gente vive isso, né? A gente acaba vivendo isso. Essa menina ferida. Essa menina que fica ferida, que fica ali, né, remoendo essa dor e que fica, de certa forma, se a gente não olha para ela, se a gente não toma consciência dela, ela vai reproduzindo essa menininha, né, carente nos ambientes, você tá sempre carente, você tá sempre ali, né, buscando a amizade das pessoas, buscando atenção, sempre se sentindo a última das últimas. Então a gente vai reproduzindo isso e criança, se a gente atua com a nossa dinâmica psíquica da nossa menina ferida, né, a gente não prospera, porque criança não ganha dinheiro. Já viu criança ganhar dinheiro? Criança não é que ela não ganha, na verdade a criança não trabalha, né? A criança não produz, ela só recebe. Ela pode receber o dinheiro, mas ela não produz. Então, se a gente está atuando na dinâmica da nossa menina ainda, a gente não prospera, porque quem prospera é mulher. Mulher faz dinheiro, menina não faz dinheiro. Né? Mulher se relaciona, menina não se relaciona. Né? Então, onde que a gente está atuando? Na nossa dinâmica da nossa menina ferida ou da nossa mulher mais integrada? Então, por isso que a gente precisa olhar para essa menina ferida, que faltou o amor, o contato, o olhar dessa mãe e acolher
essa dor, enxergar, faltou acolhimento, faltou apoio, né? Teve uma vez lá que aconteceu isso, eu cheguei em casa, não tive o apoio da minha mãe. E trabalhar essas feridas em nós, enxergar e trabalhar. Porque senão a gente vai ficar carregando isso para as nossas outras relações, virando dependente emocional dos outros. Sem acreditar na sua potência, sem acreditar no que você pode fazer com o seu trabalho para poder virar mais dinheiro para você na sua vida. Para você poder expandir, para você poder entrar no fluxo de prosperidade. Para você acreditar que você é merecedora. Gente, merecimento está ligado com prosperidade. Se você não acredita que você é merecedora, você não está conectada com a prosperidade. A prosperidade não é só o dinheiro, gente. A prosperidade é a abundância em todos os sentidos. É de amizades, de relacionamento, né? De lugares, de situações. Às vezes, se você está conectada com a sua prosperidade, se você está conectada com o seu merecimento, que é estar conectada com o feminino, você está na sua, a coisa acontece. O telefone toca, alguém te liga, as coisas pintam na sua vida. Você nem faz esforço. Parece que a coisa acontece. Por que que isso acontece com algumas pessoas e com outras não? Por quê? Porque ela se sente merecedora. Ela se colocou na posição de merecedora antes. Ela sentou na cadeira da merecedora. Você já viu uma pessoa para baixo? Aconteceu uma coisa boa na vida de uma pessoa que está para baixo? Você já viu? Não acontece, gente. Não acontece. Só acontecem as coisas boas para quem está bem. Internamente primeiro. Internamente primeiro. Por isso que não adianta buscar satisfação nas coisas externas. Elas vão satisfazer temporariamente. Primeiro a gente precisa se trabalhar. Né? Então, se você não acha que você é merecedora, você não vai sentar no banquinho da merecedora. E só a partir do momento que você senta no banquinho da merecedora, que você se coloca nesse lugar e que você cria condições para receber aquilo que você quer receber. Então eu acho que eu não sou merecedora de amor, então eu preciso ficar o tempo todo controlando o meu namorado para ver onde que ele vai, porque, né, eu sou uma porcaria, né, e ele é maravilhoso, então eu preciso ficar controlando o outro, né, porque senão ele vai me deixar, né, esse deus grego vai me deixar, e eu sou uma porcaria. É assim que você se sente? É assim que você se coloca? Nesse lugarzinho aí que você está se colocando? Nesse lugarzinho de ficar pedindo migalha de amor pro outro. Que falta de merecimento, Jesus. Que falta de consciência de merecimento. É nesse lugar que você está se colocando? De depender emocionalmente, de ficar olhando para ver se a pessoa manda mensagem, para ver se a pessoa te dá atenção, para ver se a pessoa não sei o quê. E a sua vida, cadê? O que você está fazendo da sua vida? Né? Se você tá aqui, você tá se fortalecendo. Ponto positivo. Você tá se fortalecendo. Né? Para sair dessa dependência emocional do outro. Dessa carência. Né? Que vem dessa relação. Dessa relação mal resolvida com a mãe. Então, quando a gente vem para a mulher adulta, psicológica, quando a gente acessa a grande sábia em nós... Né? Então a gente estava falando da menininha psíquica. Eu tinha uma menininha psíquica que estava chorando com a falta da mãe, carente, projetando nas relações, porque fulano não me deu atenção, porque fulano olhou torto pra mim, eu achei que foi pra mim, viu, que fulano falou aquilo. Você já pega tudo pra você. Pega tudo pra você. Né? Uma casca de ferida. Não, gente, a gente tem que estar mais forte. Às vezes o povo fala mesmo, mas se você tá forte, entra no ouvido e sai pelo outro, bem. Entra no ouvido e sai pelo outro. O povo fala, o povo vai falar, o povo vai falar, não queira. Se você estiver achando que as pessoas vão falar e que vai ser uma catástrofe, você tá atuando na menininha. Você tá atuando na menininha, que não quer que ninguém fala de você. Né? Você tem que ser a perfeitinha. Ainda, aquela que a mamãe queria que fosse perfeitinha, sabe? Então, ninguém pode falar de mim, eu tenho que ser perfeita, viu? É a menininha que tá atuando aí.
A menininha que não quer, que você tem que ser certinha, que você tem que ser bonitinha. Então, se você ainda tá atuando nessa dinâmica, você fica morrendo de medo do julgamento das outras pessoas. Você fica morrendo de medo do que as outras pessoas vão falar. Né? Porque eu tenho medo. Porque não entra no ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque o que o outro fala eu acredito. Eu não acredito em mim, eu não confio, eu não sei quem eu sou. Eu não tô firme em mim. Não, eu tô aqui, ó, com o ouvido, ouvindo tudo que o povo tá falando de mim, acreditando. Não tem gerência. Não tem gerência. Sem filtro. Sem filtro. Amanda, lindona, bem-vinda! Manuel, você tocou num ponto sobre ansiedade, eu sou muito ansioso. Então, Manuel, ansiedade é isso, essa falta de segurança interna. Né? Por isso que a gente tem ansiedade. Essa sensação de falta de controle, de medo. Medo. Né? Muitas vezes vem no medo da morte. O que é o medo da morte? O medo do desconhecido. Falta o controle nesse momento. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essa falta de controle num outro sentido. Lá nas raízes, que é isso que eu tô falando. Né? A gente soltar a nossa verdade. Quem a gente é. Né? A gente entrar em contato com essa verdade. Só que a gente aprendeu o tempo todo a estar se controlando. Né? Os nossos pais podavam, né? Controla o comportamento, não faz isso, não fala assim. Quando você chegar na casa de fulano, ó, não faz isso, hein? Então, quer dizer, reprimindo. Né? Aí você fica toda dura, né? Dói as costas, dói o músculo, dói o corpo. Fica rígida, tensão o tempo todo, porque tem que estar fazendo papel, né? Porque senão vai desagradar. Então, quando a gente entra em contato com a nossa essência, com a nossa verdade, né? Então, primeiro mergulhar. Quem sou eu? O que eu preciso? O que eu quero? E depois desenvolver recursos para trazer isso para o mundo. Né? Mas a gente trazer isso para o mundo nos faz com que a gente desenvolva essa segurança. De não ouvir o que as outras pessoas estão falando. Né? A gente ouve, mas se a gente está seguro de quem a gente é, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Por que me atinge? Me atinge porque tem uma fragilidade aqui dentro de mim. Pegou aqui em mim porque alguma coisa tem aqui. Eu não acredito muito também que eu sou boa, sabe? O povo tá falando que eu não sou boa, mas aqui no fundo, eu também me acho um pouquinho inadequada. Pronto, pegou. Certeiro. Tem um correlato mental dentro de você que faz com que você acredite, que você compre essa ideia, essa crítica, esse julgamento de alguém que tá lá fora, que não tá dentro de você. Que não tem 1% de condições para avaliar a sua vida, o seu mundo. Né? E quer fazer isso. E aí você pega e compra esse julgamento. E abraça isso que a pessoa falou. E acredita nisso. Por quê? Porque ainda está atuando na mesma dinâmica da criança, que precisava do olhar da mãe, que se enxergava através do olhar dessa mãe. Então a gente acaba se enxergando através do olhar das outras pessoas. Aí as outras pessoas olham a gente como? Com amorzinho? Não. Olham como? Com julgamento, com inveja, com competitividade. Aí, quantas pessoas, quando você tá lá fazendo seu projeto e tal, não sei o que, quantas pessoas você vai contar um projeto e falam pra você, nossa, que legal isso que você tá fazendo, vai fundo, nossa, que bacana, que te incentiva, que te acolhe, quantas? Muito poucas, né? A maioria das pessoas estão fazendo o quê? Vivendo a loucura delas. Né? Vivendo o que eu chamo da neurose delas. E aí vai você lá todo empolgado com o negócio que você quer fazer, pedir a opinião da outra pessoa. Esperando que a outra pessoa te apoie, que a outra pessoa te acolha, que a outra pessoa te encoraje, pra você falar, não,
tô no caminho certo. É isso aí. Aí vai lá você. Vou perguntar pra minha mãe, vamos ver o que ela acha. Né? Vou perguntar pra minha amiga, vamos ver o que ela acha disso que eu vou fazer. Aí você vai lá na inocência, né? Que nem você fazia com a tua mãe. Vai lá perguntar, fulano, o que você acha disso, tal, não sei o que, desse projeto novo, o que tu tá pensando em fazer e tal, não sei o que. Aí a pessoa tá vendo uma vida de uma porcaria, frustrada na vida dela, e vem você lá, felizona com o seu projeto, ou com o seu namoro, ou com qualquer coisa que você venha, querendo a aprovação da outra pessoa. E aí o que a outra pessoa te dá? Desaprovação, muitas vezes, né? Às vezes ela tá com inveja daquilo que você tá fazendo. Gente, é normal, tá tudo certo, né? A gente tem amiga e às vezes a amiga sente inveja e tá tudo certo, né? Ela é humana, viu? Humana, né? Então às vezes você chega lá com alguma coisa legal, putz, a pessoa sente uma inveja, a pessoa às vezes queria estar fazendo isso, não consegue. Né? Então ela vai o quê? Jogar uma crítica ali em cima. Ela vai tentar fazer com que você desista de alguma maneira, né? Às vezes não de uma forma implícita, mas sabe quando você conta um negócio de uma pessoa tudo empolgado, você sai, você fala, ai, desanimei, sabe? Aquela pessoa falou tal coisa, né? Então às vezes a pessoa te joga ali na conversa, mas o que ela tá falando? Ela não tá falando de você, ela tá falando dela. Ela tá projetando as questões dela no que você levou. E aí, se você não tem gerência interna, você acredita no que ela falou. E aí você compra a ideia da pessoa e você coloca a energia dela no seu projeto. Ai, gente, que bagunça. Coloca a energia de uma pessoa X. Ah, não, mas essa pessoa é uma pessoa, nossa, muito importante pra mim, tá. Pode ser a pessoa mais importante na tua vida. Quem tem a tua bússola interna é você. Porque senão a gente vai sempre colocar a responsabilidade na mão dos outros. Né? Às vezes é mais fácil, né? Vou compartilhar aqui a responsabilidade. Se não der certo, você que falou, fulano. Você que me apoiou, né? Só que a gente busca essa segurança do outro nesse momento, mas de certa forma a gente está vulnerável ao outro. A gente está vulnerável à opinião do outro, que está lá fora, que não tem condições nenhuma de avaliar a sua vida, o seu caminho, o que você sente no teu coração, as vivências que você teve, os lugares que você passou. Só você sabe o porquê que você quer certas coisas na tua vida. Só você sabe, só você pode saber. Sei lá, você passou por um lugar, conheceu pessoas, adquiriu um conhecimento X, depois você foi para outro lugar que somou outro conhecimento. Só você sabe. Então não tem como você pedir para outra pessoa te ajudar a te direcionar. Você precisa fazer isso sozinha. Né? Não tem como a gente compartilhar essa responsabilidade com o outro. Porque senão a gente vive numa dinâmica de dependência emocional. Aí acontece alguma coisa com o outro vai embora da tua vida, como é que você fica? A outra pessoa morre. A outra pessoa separa de você. Como é que você fica? Acabou. Não tem mais. Quem sou eu no mundo? Né? Por quê? Porque a outra pessoa era uma muleta psíquica para mim. Assim como a minha mãe foi um dia. Lá na minha infância. Né? Então eu reproduzo essa relação materna com as outras pessoas quando eu dependo emocionalmente delas. Né? Então quando a gente muda, vira a chave da menininha ferida para a sábia, para a grande sábia que existe em nós, a gente vira também esse conceito de parar de ouvir as outras pessoas, de usar as outras pessoas, fazer com que as outras pessoas façam essa função materna na minha vida, de me direcionar, de me acolher, de me encorajar, de me nutrir, de me aprovar. Parar de projetar essa relação materna mal resolvida nas outras pessoas.
E assim a gente vira a chave. E assim a gente vai da menina ferida para a grande sábia. No sentido que você começa a tomar posse, tomar contato com você. Ah, mas às vezes eu ainda tenho uma dificuldade de colocar no mundo. Tá bom, tudo bem. Isso daí, daqui a pouco a gente vai falar. Primeiro, tomar contato com você. Com quem você é, o que você quer, o que você precisa. Não negligenciar mais as suas necessidades. Olhar para elas. O que eu quero, o que eu preciso. Qual que é o caminho que eu quero seguir. Né? Tô todo mundo falando que eu tenho que seguir por aqui. Putz, mas eu estou sentindo que é por aqui. Será que é por aqui mesmo? Deixa eu olhar. Por que que eu quero seguir por aqui? Ah, porque eu já passei por isso, por isso, e por isso, e por isso, por isso, por isso. As outras pessoas, elas sabem disso? Elas enxergam isso? Não. Então só eu sei. Então a gente precisa desenvolver essa gerente interna. A grande sábia, ela tem uma gerência interna. Ela não se deixa levar pelo que as outras pessoas estão falando, porque ela sabe que as outras pessoas estão projetando as suas questões nela. E tá tudo bem, gente. As pessoas não são ruins por isso, porque a gente também faz o tempo todo isso com os outros. Né? É infantil da nossa parte querer o amor, o apoio, o encorajamento incondicional das outras pessoas. É infantil da nossa parte. A gente fica sofrendo com isso. Não vai ter. As outras pessoas não vão dar. As outras pessoas não têm nem pra elas. Tem nem pra ela. Né? Nem sua mãe tinha nem pra ela. Que a verdade é essa, né, gente? Quando a gente tem uma mãe negligente, é porque ela não tinha pra ela. Porque se ela tivesse, ela tinha te dado. Simples assim. Né? Então, a gente ficar esperando isso das nossas outras relações, a gente está atuando com a nossa menina interna, a nossa menina ferida, buscando esse apoio nas outras pessoas, essa aprovação, esse encorajamento. E as outras pessoas não vão dar isso. E quando a gente está atuando com a grande sábia, a gente sabe disso, que está tudo certo. A pessoa não vai dar, ela não consegue, ela está vivendo a dinâmica dela e está tudo bem. Quem tem que saber sou eu. E eu tenho que ter a força para lidar com as consequências dos meus atos. Agora, se eu não tenho força para lidar com as consequências dos meus atos, eu vou sempre querer compartilhar com o outro. Então, a mulher sábia, ela gerencia a opinião, o julgamento das outras pessoas. Ela está muito em contato com ela, com o que faz sentido para ela. Por isso que quando ela chega no ambiente que as outras pessoas estão falando alguma coisa, não tem problema, deixa falar. Olha, inclusive fala, você tá falando isso porque você não tem o conhecimento que eu tenho em relação à minha vida, né? Então tá tudo certo. Né? Tudo bem, eu não poderia esperar uma outra coisa de você, a não ser esse julgamento, porque realmente você não sabe a totalidade da coisa, quem sabe sou eu. Né? Então quando você tá nesse lugar dentro de você tá atuando com a grande sábia, você tá segura da sua verdade. Então você coloca essa gerente aqui, ó, no ouvido, ó. Eu tô falando aqui, gente, porque no ouvido, onde a gente ouve o povo, né? A influência do mundo, o julgamento das pessoas, a opinião dos outros. Então essa mulher, primeiro, ela coloca essa gerente lá na porta. Tem uma gerente na porta da minha casa. Não entra qualquer pessoa. Não vai entrar qualquer pessoa. Não vai entrar qualquer opinião. Não vai entrar qualquer julgamento. Eu tô gerenciando isso. Pra ver se isso é válido ou não. Né? Uma crítica, aceito. Mas eu vou avaliar. Né? Não vou pegar. Vou pegar? Pra quê? Pra eu ficar lá no fundo do poço me achando uma porcaria? Não pego não, minha filha. Não pego. Vem criticar, pode criticar. Eu vou avaliar. Tem muita crítica que, putz, é isso, preciso melhorar. Mas tem muita coisa, gente, que não é. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente precisa colocar a gerente na porta. Então, a mulher sábia, ela tá o tempo todo, claro, né, querendo se lapidar, querendo se melhorar. Mas ela não pega tudo que falam, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
E ela sabe muito bem quem ela ouve, a crítica de quem que ela ouve, né? Ela sabe avaliar pessoas que vale a pena você ouvir né? um feedback bacana pro seu crescimento. Opa! Gente, tem gente que você até paga para ter um feedback da pessoa, não é verdade? A gente paga para ter um feedback de um bom profissional, né? É uma crítica, acabou comigo, Mara, tô pagando pra pessoa me dar um feedback, pra eu melhorar, pra eu me lapidar. Aí você ouve. Putz, aí você ouve e segue. Agora, de gentinha, não. Não. A gerente tem que estar aqui. Não deixo. E aí você tem que ser sábia para você avaliar. Quem que é essa pessoa que tá me falando isso? Né? Quem que é essa pessoa? Essa pessoa tá fazendo mais coisas do que eu? Como é que é a vida dessa pessoa? Como é que é a vida? Porque eu quero falar, né? Eu não falo. Como é que é a vida dessa pessoa? Ela tá provando com ações, né? Que ela é uma pessoa sábia, que ela pode me falar alguma coisa para me direcionar. Ou ela tá falando só porque ela acha, ou porque ela tá num papel de poder, às vezes, na minha vida, ou dentro do meu círculo social. Um chefe, um cargo maior aí, né? Então, a gente entra nisso. Então, a gente precisa colocar essa gerente aqui, né? Claudineia, lindona, obrigada, lindona. Lucimara, bem-vinda. Ginele, bem-vinda. Manuel, tá travando aí? Gente, tá travando? Alguém mais fala que pra mim está travando. Né? Então a gente precisa ativar essa mulher, né? Essa gerente interna que fica aqui na porta, que não deixa a opinião das outras pessoas entrarem, que vai separando o joio do trigo, digamos assim, nas críticas da turma, né? Vou separando, isso aqui vale, isso aqui não vale. Ah, não tá, né? Tá bom, então deve ter sido só lá no Manuel. Manuel, depois conta aqui pra gente se voltou. Então a gente precisa estar nessa gerência do que entra, do que eu permito e do que eu não permito. Então se você tá na sua sábia, você ativa essa gerente aí dentro. Ativa a gerente, né? Para quê? Para que você possa se recolher na sua verdade. Né? Não vou deixar nada entrar não aqui, pera um pouco. Deixa eu me recolher. Deixa eu mergulhar na minha verdade. Deixa eu ver quem eu sou. O que faz sentido para mim não é isso. E eu consigo colocar isso para fora? Aí é o segundo passo. O que me trava? Né? O que me impede de colocar o que eu quero para fora? O que eu preciso lidar? Quais habilidades que eu preciso desenvolver? E se não der certo? E aí o povo não concordou? E aí eu não fui pela cabeça da turma? O povo vai acabar comigo, né? Vai acabar comigo. Porque se eu fizer alguma coisa que as outras pessoas não concordaram, é crítica. Crítica. E aí, será que eu vou conseguir lidar com essa crítica lá na frente? Será que eu vou conseguir lidar com a minha consciência de que talvez a coisa não tenha dado certo? Que eu errei? Né? Então, quando a gente faz esse pacto com a nossa verdade e para de fazer pacto com a verdade dos outros, né? Quando a gente faz o pacto com a nossa verdade, quando a gente é mais amiga nossa do que dos outros, quando a gente está olhando mais para as nossas necessidades do que para as necessidades dos outros, a gente precisa desenvolver isso. Porque daí você faz esse pacto com você, tá bom, vamos embora, vamos lá, vamos acontecer e tal, eu sócia de mim, né, eu minha sócia, né, eu aqui parceira comigo, os meus projetos, com as coisas que eu acredito, né, vão ter pessoas ali que vão te apoiar no meio do caminho, maravilhoso, cola nessas pessoas também, cola, gostoso, gente, é importante, sabe, a gente buscar pessoas que se afinizam com a gente. Pessoas que pensam como a gente. Que estão nos mesmos objetivos. Porque não adianta nada você estar no objetivo X e você chegar em casa e só crítica. Aí, por mais que você coloque essa gerente aqui,
ela não se sustenta, ela se sustenta por um tempo, né? Então a gente precisa fazer todas essas coisas, colocar gerente e buscar lugares nutridores, lugares onde as pessoas vão te incentivar naquilo que você quer fazer. Então, se você quer montar uma empresa, busque pessoas, busque outras empresárias para você conversar, mulheres que já estejam fazendo aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer realizar. A gente tem que buscar, gente, colar em quem a gente quer ser quando crescer. Não adianta nada você querer ser uma mulher, querer ser uma empresária, querer mudar a tua vida e você tá ainda se relacionando com pessoas que estão todo mundo ali na zona de conforto. Não tô dizendo para você se desfazer dessas amizades, claro que não. Mas saber que aquelas pessoas elas vão te nutrir em determinados aspectos, em outros não. E que você precisa se relacionar com outras pessoas, você precisa estar em outras mesas que vão te trazer mais conhecimento, que vão ampliar o seu olhar, ampliar a sua consciência para você poder chegar onde você quer chegar, para você se tornar a mulher que você quer se tornar. Então a gente precisa escolher, quando a gente fala da gerente interna, quando a gente fala da grande sábia, é uma mulher que escolhe por si, uma mulher que sabe o que é melhor para si, porque ela está em contato com o que ela quer. Então eu escolho os lugares onde eu estarei, as amizades que eu terei. Então você tá ali num círculo de pessoas acomodadas e você quer avançar. Não adianta, as pessoas vão ficar te puxando para baixo, vão ficar colocando empecilho em tudo que você fizer. Vão ficar tentando puxar o teu tapete. Por quê? Porque elas querem te trazer pro mesmo padrão delas. E você tá querendo sair do padrão, você tá querendo voar, você tá querendo ir pra um outro padrão. Mas as pessoas elas vão querer te puxar. Eu tive uma paciente uma vez que ela ia todo final de semana para um bar e ela bebia muito e ela fumava muito narguile e sem todo final de semana. E ela tava cansada dessa vida. Ela não aguentava mais. Ela falou, tá sem sentido, sabe? Chegou um momento assim que, sabe, não tá legal. E pra ela se desvincular daquela turma? Minha filha, você acha que o povo deixou? Não deixava, o povo ficava ligando, vem pra cá e tal, não sei o que, e passa e tal, não sei. Até ela fazer esse movimento. Por quê? Porque ela também não tinha outra turma de gente pra ela sair, pra ela se distrair. Então ela só tinha aquele pessoal. E aí o que acontecia? Ela voltava, né? Ela voltava pra aquela turma, né? Que era a galera da zona de conforto, que não fazia ela avançar. E aí, quando ela ativou a gerente interna, ela escolheu outros ambientes. Ela não deixou de lado aqueles amigos. Mas ela sabia que aquele pessoal, de vez em quando ela ia encontrar. Pode ser, não quero mais todo final de semana. Mas uma vez ou outra, uma vez por mês, legal. Na hora de relaxar, vou lá tomar um negócio, tal, fazer uma bagunça. Delícia também, gente, delícia. Delícia também, fazer uma bagunça. Tá tudo certo, tá? Queira ser a perfeitinha não, que você vai morrer de ansiedade, viu? Tá? Fica se fazendo aí de puritana da vida, né? Aí a ansiedade vem, amor. Por isso que a gente precisa acolher a luz e a sombra, né? A luz e a sombra, as duas precisam ser acolhidas, né? Então não adianta ficar se fazendo. Então essa minha paciente, o que ela fez? Não, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu vou encontro com essas minhas amigas uma vez por mês, né? Faço meu rolê ali com elas, delícia, delícia. Mas não é nesse lugar que eu quero permanecer. Eu quero crescer, eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outros ambientes. E aí ela, através dessa gerente interna, foi buscar outros lugares. Por quê? Porque ela já se sentia merecedora, né? Que é aquilo que a gente estava falando no começo da live. Ela já se sentia merecedora. E aí ela foi buscar outros lugares, outros ambientes, com outras pessoas para ela se relacionar. Outras pessoas que iriam ajudá-la a ampliar a sua consciência. Fazer com que ela confiasse ainda mais na sua capacidade. Mostrar que para ela é possível. Né? E fazer com que ela, inclusive, se sinta aceita por um grupo, que ela se sinta pertencente a um grupo, que gosta ali das mesmas coisas que ela, que tem o mesmo objetivo, que pensam como ela. Então ela se colocou nesses ambientes. Gente, se a gente não se colocar, ninguém vai colocar. A gente que precisa ter essa sabedoria, onde eu me coloco.
E é aquilo, né, que o pessoal fala, tome cuidado. Se você for a pessoa mais inteligente da mesa que você estiver, se retire. Essa mesa já não é mais para você. Você precisa de mesas, sentar em mesas onde tenham pessoas mais inteligentes do que você. Para quê? Para você beber dessa sabedoria, para você aprender com elas. Tem problema ser aprendiz não, gente, é maravilhoso. Mas vai buscar grandes mestres que vão te ampliar a consciência, que vão te ajudar ainda mais a desenvolver o teu mestre interno, a desenvolver a gerente interna, né? Então é isso, a gente escolher quem que eu vou ouvir, o que que eu vou ouvir. Vou ligar a televisão, vou ouvir qualquer besteira, qualquer um me falando besteira? Não vou mesmo, não deixo. Eu tô aqui na porta, gerenciando o que entra dentro da minha mente. Né? Então, é isso, gente. Ativar essa grande sábia dentro de nós, né? E buscar esses recursos para trazer aquilo que a gente quer para fora. Né? Então, se acolher, estar do nosso lado, aconteça o que acontecer. Né? Quando a gente tem essa segurança de que a gente vai estar lá na frente, do nosso lado, acolhendo, nos acolhendo, aconteça o que acontecer, putz, dá muito mais coragem, não dá? Dá muito mais coragem de começar alguma coisa, de empreender, de se relacionar, de entrar no relacionamento. Né? Não tem problema. E se não der certo? Né? Porque tem que dar certo, né? Que o negócio tem que dar certo. E se não der certo? Se não der certo, não deu. Se não der certo, eu vou pegar o que me cabe e vou encontrar um outro caminho. Gente? Porque não existe linha de chegada. É uma ilusão. A gente pensar que existe uma linha de chegada. Né? Que é o que eu falo, né? Ou a gente ouve até a musiquinha da Ayrton Senna. Não tem. É um caminho após o outro. E quando a gente toma essa consciência, tudo fica mais leve. Porque não tem o ponto de chegada. Quantas vezes você achou que era o ponto de chegada e não foi? Quando eu conseguir tal coisa, eu vou ficar feliz. Chegou, você ficou feliz e passou. Você encontrou outro ponto de chegada. Você criou outro objetivo. E tá tudo certo, e é assim mesmo. Né? Então, a gente internalizar isso. Né? Não ter medo de errar. Né? Para que a gente possa estar do nosso lado, para que a gente se acolha. Né? Então, a gente entender que cada caminho vai nos levar a um ponto que vai abrir um outro caminho. E aí, desse caminho, você vai seguir até chegar num outro ponto que vai abrir um outro caminho. Né? Então, a gente tirar esse peso do errado. Né? Então, quando eu tiro esse peso do errado, eu consigo estar do meu lado, nos meus objetivos mais genuínos. Eu já não preciso mais tanto da opinião, do acolhimento, do apoio dos outros, porque eu já não tenho mais tanto medo de errar. Porque para mim não existe erro. Né? Para mim não existe erro. Existe uma consequência, existe um ponto de chegada. E lá na frente, eu vou estar comigo para lidar com a consequência daquilo que eu escolhi hoje. E eu vou estar do meu lado, eu vou estar me acolhendo. Por mais que eu ache que eu fiz besteira, não tem problema. Eu vou pegar ali o que sobrou, vou pegar ali o que me cabe, o que eu aprendi daquela situação. Gente, não sempre foi assim. Quando você saiu, quando você separou, quando você perdeu alguém da tua vida, você não teve que continuar? Não teve que continuar? Teve que continuar, teve que pegar ali o que sobrou ali de você, juntar numa mala e sair andando. Foi isso que aconteceu, né? É isso, gente. Não tem pra onde correr. A gente tentar faturar legal aquilo que nos acontece. Né? Buscar o que há de melhor nas situações, nas piores das situações. Então, quando a gente tem essa confiança em nós, de que eu vou conseguir fazer isso lá na frente, que eu vou estar do meu lado, que eu vou buscar o melhor, que eu vou tentar faturar legal ali a situação, por pior que seja, eu confio na minha companhia nessa jornada. Eu quero a minha companhia nessa jornada. Eu sou uma boa companhia para mim. Porque eu sei que eu me apoio, me encorajo, tô do meu lado.
né? Eu me coloco para dormir, né? Ô, minha filha, você trabalhou tanto hoje, vai descansar, vai. Ah, você tá merecendo descansar, vai. É isso. É isso que a gente não faz, né? Mas com os outros, né? Mas com a gente não faz. Então é por aí. A gente tá do nosso lado. E aí a gente consegue internalizar essa mãe projetada nos outros, que faz com que a gente precise, né, do apoio, viva na dependência emocional. E aí a gente atua com a nossa grande sábia, não com a menininha, né? E a grande sábia, ela é uma mulher que ela tem a mãe introjetada, né? Ela não depende, ela não projeta a necessidade, a carência dessa mãe em outras pessoas, nas relações, nas situações. Ela já tem, é isso que eu falei, né? Vou lá descansar, né? Vou me dar esse tempo, reconhecer, né? Nossa, olha, você é guerreira, viu? Eu me olho no espelho, sabia? Eu me olho no espelho e eu falo pra mim, nossa, você é guerreira, viu? Você trabalha, viu? Olha, eu tenho tanto orgulho de você, eu te admiro tanto, né? E fazer assim, ó, e se acolher naquela nossa verdade, sabe? Introjetar a mãe. Isso é introjetar a mãe. É ser a nossa própria acolhedora, é ser a nossa própria nutridora, a nossa maior incentivadora. E é isso que eu quero de você, que você seja a sua maior fã, que você seja a sua maior incentivadora. Porque só assim a gente vai conseguir estar conectada com a nossa autoestima e estar conectada com a nossa sensação de merecimento. Merecer boas relações, merecer boas oportunidades, prosperidade, né? E a gente só consegue isso quando a gente trabalha mames, né? E amanhã é o dia dela e a gente precisa olhar, né, para essas nossas relações e principalmente para a relação com a nossa mãe. Mulherada, muito, muito obrigada. Gostaria super de agradecer a presença de vocês. Essa semana nós estamos na segunda semana da Jornada Dona de Si, do Grupo Terapêutico. Está sendo maravilhoso. Nós estamos trabalhando diversos temas, inclusive hoje nós falamos também da mãe, né? Nós estamos trabalhando essa autoconfiança, essa autoestima nas mulheres. Hoje foi uma experiência, gente, muito potente. Nós dançamos, nós fizemos mandala, nós conversamos, trouxemos as nossas dores, né? Porque o grupo terapêutico é para isso, né, mulherada? É para que a gente tenha esse espaço de fala, para que a gente se sinta acolhida na nossa dor, né? Que muitas vezes a gente não sentiu, como eu estava dizendo. Então, o grupo terapêutico, ele é esse lugar de você conseguir realmente falar, né? Sentir que tem outras mulheres também vivendo a mesma coisa que você, né? Porque aqui no Instagram ninguém mostra, né, bem? Não, aqui é só brilho, viu? É só brilho, aqui é só coisa linda, né? Mas as mazelas, as dores, a gente leva lá pro grupo terapêutico, né? E a gente compartilha isso, a gente chora junta e é muito bom, né? É muito fortalecedor esse encontro. Keila, lindona, primeira vez aqui. Ai, que linda! Fique aqui, fique aqui. Keila, como funciona o Dona de Si? O Dona de Si é um grupo terapêutico que ele iniciou, né, na semana passada. Nós fizemos o nosso segundo encontro agora. Nós teremos aí mais alguns encontros, então as inscrições estão encerradas. Quando eu abrir um novo grupo, eu coloco aqui o link na bio, falo aqui com vocês. Logo, logo, acredito que logo, logo estaremos com as inscrições abertas novamente para o próximo grupo. Bia, bem-vinda. Suelen, verdade, né, Suelen? Suelen tá lá no nosso grupo, Dona de Si. Hoje a Suelen tava lá maravilhosa, dançou, fez mandala, fizemos mandala, entramos em contato com muitas das nossas questões, né, Suelen? E foi muito, muito potente, foi emocionante, gente. Teve uma hora, até contei isso para as meninas, a gente tava lá dançando e tal, uma energia maravilhosa. E aí deu tempo, né? Porque aqui eu tô, né? Tô aqui na condução do grupo, né, gente? Eu aqui na condução do grupo, deu tempo. E aí eu abri o áudio, né? Falei, gente, vamos voltando. Nem me ouviram. Não, continuaram lá dançando, nem olharam pra minha cara. E eu, nossa senhora, então tá, né? Então tá, né? Vou ficar quieta aqui na minha. E aquilo foi tão bonito. E eu tava ali na frente do computador, eu tinha parado de dançar, né? E eu tava, que é online o nosso grupo, né?
E aí eu fiquei olhando aquela potência, aquelas mulheres dançando. Foi incrível, foi exatamente isso que eu falei para vocês, se conectar com esse feminino, né? Que é esse silêncio, que é esse estar, né, na sua presença, estar na presença de mulheres, né? Então, quando a gente fala da mãe e a dor da mãe, né, a gente está falando de uma dor do feminino, né? E a dor do feminino a gente só consegue curar numa roda de mulheres, né? Junto com outro feminino, né, com outros femininos, né, quando a gente se encontra com mulheres, a gente consegue identificar as mesmas dores, né, as mesmas mazelas, e isso é curador demais, né, reconfortante demais, e a gente se apoia, né, e isso tudo faz com que a gente se fortaleça e que a gente se enxergue também, né, como indivíduo, né, como pessoas interessantes que somos ali no grupo. Então, é muito, muito poderoso o grupo terapêutico. Eliane, bem-vinda. Mulherada, muito, muito obrigada por mais uma live. Manuel, Maria Joana, bem-vinda. Ah, Maria Joana, querida, obrigada, linda. Eu que agradeço a tua presença, querida. Gente, feliz Dia das Mães, né, para todas vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso amanhã, né? Mesmo para quem não é mãe, não importa, né? Nós maternamos projetos, nós maternamos filhos alheios, né? Então, parabéns para você que é mulher, parabéns para você que é mãe. Se conecte com a sua mãe, mesmo que ela não esteja aqui viva, né? Presente. Se conecte com ela onde quer que ela esteja, né? Então, não perca essa oportunidade. Porque amanhã, né, é um dia muito abundante de amor. Então, floresça, espalhe esse amor para as pessoas, né? Espalhe esse amor fraternal, esse amor materno que existe dentro de todas nós, né? E que o nosso mundo está tão carente disso. Vamos espalhar, né? Vamos ser também boas mães para quem passar pelo nosso caminho, precisar do nosso acolhimento, precisar do nosso abraço, né? É isso. Gente, beijo, Rosa! Feliz Dia das Mães, maravilhosa, mãezona, Rosa, maravilhosa, mãezona. Beijo, gente! Feliz Dia das Mães!